Já pega aí a tua Bíblia, então. Já pega aí a tua Bíblia. Procura aí o livro de Juízes. Juízes, no capítulo 16. É logo no início da Bíblia ali. Você vai passar o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Depois vem o livro de Josué. Aí depois vem o livro de Juízes. Quem lembra aqui do GeoND? GeoND, pastor, nem cabeleireiro eu sou. Ninguém lembra aqui do GeoND? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí depois vem o GeoJoju, Josué, Juízes. Olha aí, você já sabe os 7 primeiros livros. Vamos lá. Juízes 16, versículo 21. Hoje nós vamos falar sobre o Dagon. Quem era ou quem é o Dagon? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Juízes 16, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. É isso mesmo que você está lendo aí? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Agora sim, agora aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. A casa do Dagon foi para onde levaram o Sansão. Sansão, a Dalila. O maior inimigo do Sansão, na época, o maior inimigo do povo de Deus da época, da vida do Sansão, eram os filisteus. Então o Senhor levantou Sansão como juiz, como libertador em Israel, e ele tinha uma força sobrenatural. A força dele vinha do Espírito Santo. Assim também, quando uma pessoa ela está manifestada pelo espírito maligno, não tem também uma força sobrenatural? Tem. Mas a força do Senhor no Sansão era ainda maior. Por quê? Porque ele tinha um voto de Nazireu. Já havia um propósito para a vida dele. Mas nós sabemos, segundo a história bíblica, que ele colocou tudo a perder. E sempre o namoro, o noivado, o casamento do Sansão era sempre com mulheres filisteias, inclusive a Dalila. E a Dalila perguntou a ele: olha, qual o segredo da tua força? Mas ele não falava, mas teve um momento que ele falou para ela: olha, eu tenho um voto de Nazireu, não posso cortar o meu cabelo. Então ela cortou o cabelo do Sansão. E aí ele perdeu as suas forças. Então prenderam o Sansão e levaram para onde? Vamos ver aqui, ler mais uma vez. Eu não vou falar do Sansão hoje, a história aqui é sobre o Dagon. Versículo 21, mais uma vez, ó. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagon. Por quê?
Eles vão falar aqui no final, ó, o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão. Pronto. O maior inimigo dos filisteus no momento era Sansão. Então levaram o Sansão para a casa do Dagon e vazaram os olhos dele e fizeram chacota dele. Mas aí ele pediu ao Senhor que desse forças a ele pela última vez. Pediu alguém para ficar perto das colunas daquele palácio e com as suas mãos, aquela força sobrenatural, derribou aquele palácio. E a palavra diz que naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas a história hoje é do Dagon. Vamos ver aqui, quem era o Dagon? Dagon ou Dragon, ou Dagã. É um deus fenício, cananeu e às vezes mesopotâmico. Esse deus fazia com que as plantas crescessem e julgava aqueles que morriam, reinando no mundo subterrâneo. Os filisteus acreditavam que ele enviava a chuva e garantia colheita abundante. Esse Deus também, a história, o mito sobre o Dagon. Urano casou-se com a sua irmã G e teve vários filhos. O Ilô, também chamado de Cronos, Betilo e o Dagon, que significa Citom, pão e trigo, e Atlas. Dagon depois se desenvolveu, o pão de trigo foi chamado de Zeus. Vamos lá em Juízes mais uma vez. Aqui na época do Sansão, como nós falamos, ele era adorado em Gaza. Agora vamos para o primeiro livro de Samuel. Vamos lá. Na época do rei Saul, essa divindade era adorado em Bet-Seã e Asdod. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, e o versículo 1. Quem encontrou aí? Diga amém. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Como o Deus dele era Dagon, todas as vezes que eles venciam a batalha, eles levavam as riquezas, levavam os deuses aos pés do Dagon. Vamos lá, Washington, coloca aqui a arca. Eles pegaram a arca, ó, está aqui a arca. Vão colocar aos pés do Dagon. Vamos dizer que isso aqui seja o Dagon. Coloca aí, deixa aí. Pronto, está aí. É assim que eles faziam. Olha para mim aqui. Se eu perguntasse para você, de acordo com esses estudos que nós estamos fazendo às sextas-feiras, por que que eles faziam isso? Alguém saberia me dizer? Todo mundo de uma vez não. Ninguém vai saber me dizer por que que eles colocavam. Olha, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aqui era a estátua do Dagon. E aqui era a arca de Deus. Eu quero saber por que que eles levaram a arca e deixaram aos pés do Dagon. Era para demonstrar o quê? Ofertar o Dagon. O que mais? Está certo. Mas tem uma coisa ainda mais importante. Para adorar o Dagon. Mas tem uma coisa mais importante que a gente está falando aqui toda sexta-feira. Pronto. Eles estavam falando, amados, pela simbologia, o Dagon era mais poderoso do que o Yahvé. Quem está entendendo isso aí? A simbologia era essa. Eles pegavam o símbolo da religião de uma nação e levavam aos pés do seu Deus. E falavam assim: olha, o nosso Deus é mais poderoso
do que o Deus daquela nação. Israel, o Deus de Israel era Yahvé. Só que ele não tinha, amados, uma imagem. Ele não tinha uma imagem. O que simbolizava Deus daquela época era a Arca da Aliança. Deu para entender? Então, levando a Arca da Aliança até os pés do Dagon, é o que a irmã falou aqui. Qual era o simbolismo? O Dagon é mais poderoso do que Yahvé. Deu para entender agora? Vamos lá. O primeiro livro das Crônicas. Pastor, vai ficar aí? Vai. Daqui a pouco eu vou explicar por que vai ficar aí. Deixa aí, deixa a arca aí. Primeiro livro das Crônicas, 10, a partir do versículo 8. Era um simbolismo, irmãos. O Dagon, para eles, era mais poderoso do que Yahvé. Mas será que era mesmo? Daqui a pouco nós vamos saber. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 8. Quem encontrou? Encontraram aí? Diz assim, ó. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa, e o despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de quem? Do Dagon. Olha para mim aqui. Aquela batalha, o Saul, ele morreu, junto com seus filhos, e os seus corpos ficaram estirados ali. E no outro dia, vieram os soldados filisteus e acharam o corpo do Saul, junto com centenas de soldados, talvez até milhares deles, para despojarem. O que é isso? Tomar aquilo que era mais precioso: as roupas, as armas, as peças de ouro, de prata. E viram os corpos do rei de Israel e os seus filhos. E o que fizeram? Cortaram a cabeça e levaram somente a cabeça, junto com as armas do rei e dos filhos, e apresentaram aonde? Na casa de quem? Do Dagon, mais uma vez, para prestar honras ao Dagon. Para quê? Como eles fizeram lá com Sansão. Quando eles apresentaram Sansão com os olhos perfurados, sangrando, e faziam chacota com ele, o que diziam? Foi o Dagon que nos deu a vitória. Então ali, era como se eles estavam ali fazendo uma celebração ao Dagon. Era um culto a Dagon. Então levaram a cabeça do rei de Israel, Saul, para a casa do Dagon, para demonstrar que o Dagon era o seu Deus. O Dagon, o significado do seu nome é incerto. Para alguns, sugerem que Dagon era um deus peixe. Eu até mostrei para vocês no convite, ó. Está aqui, ó. Era esse deus aqui, ó. Por quê? Porque o nome Dagon se assimila à palavra hebraica Dag, que significa peixe. Moedas descobertas de Arvad e Ascalon trazem estampadas a figura de uma divindade com cauda de peixe. Porém, não é possível provar qualquer relação com o deus Dagon. Outra teoria para o significado de Dagon e sua origem é uma possível relação do seu nome com a palavra hebraica Dagan, que significa cereal. Se essa ligação estiver correta, então o nome Dagon poderia indicar um deus da vegetação, isto é, deus dos grãos ou produção agrícola. Então ele poderia ser o deus da vegetação ou o deus peixe, não se sabe ainda. O que mais, pastor, sobre o Dagon?
Acredita-se que desde 2.500 anos antes de Jesus nascer, Dagon já era cultuado por toda a região da Mesopotâmia. Curiosamente, em textos ugaríticos dos cananeus do norte, esse deus pagão é mencionado como pai de Baal. O Baal você já ouviu falar, né? Não havia apenas um templo de Dagon, mas vários deles dedicados a essa divindade pagã. Pelo menos no século XVIII a.C., já havia um templo de Dagon na região do Médio Eufrates. Por volta do século XIV, havia também outro templo no norte da Fenícia, em Ugarite. Apesar de ser conhecido na narrativa bíblica como o deus dos filisteus, tudo indica que Dagon já era adorado em Canaã antes mesmo da chegada dos filisteus. Então ele era um deus de todas aquelas regiões, desde a Mesopotâmia até Canaã. Já era cultuado o deus Dagon. Talvez, como nós estamos aprendendo, talvez com outro nome. Era o deus da vegetação, que dava também para eles, segundo a crença deles, trazia a chuva. Então, quando eles venciam o inimigo, eles levavam as peças mais importantes, as riquezas dos inimigos, e apresentavam diante lá do Dagon. E levaram a arca do Senhor. Ainda está aqui, aos pés dessa suposta imagem do Dagon. Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, mais uma vez. É amplamente aceito que Dagon possuía santuários espalhados pela Palestina, pelo menos nos territórios de Judá e Azé. Quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, eles a colocaram no templo de Dagon, que ficava em Asdod. Vamos lá, agora sim, vamos saber o que aconteceu. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Então, era o Deus de toda a nação dos filisteus, mas também era cultuado por outros povos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, quem encontrou? Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon. E a puseram junto a Dagon. Como você está vendo aqui, ó. Aqui está a arca e aqui está essa suposta imagem do Dagon. O que aconteceu? Versículo 3. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. O que aconteceu? No outro dia, amados, eles colocaram a arca, vamos dizer que hoje, né? Aí, cada um foram para as suas casas, cansados da guerra. Aí, quando vieram cedo, aquela imagem do Dagon estava no chão. Aí, o que eles fizeram? Vamos colocar de volta a imagem do Dagon. E deixaram a arca do Senhor no mesmo lugar. Vamos ver o que aconteceu. No outro dia, versículo agora 4. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon, e ambas as palmas das suas mãos, cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagon. O que aconteceu? No outro dia, aquela imagem estava no chão. E a cabeça foi decepada e as mãos. Ficou só o tronco. Ao que eles acharam? Olha, o Deus de Israel está irado conosco e com o nosso Deus. Eu pergunto para você, o que é que eles deveriam fazer? Devolver a arca. Mas você acha que foi isso que aconteceu? Não. Eles não queriam devolver a arca. O que eles fizeram? Olha,
não vamos devolver a arca, vamos mandar para outra cidade filisteia, que era a cidade de Gate. Vamos ver aqui, versículo agora 6, vamos lá, versículo 6. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Eu pergunto para vocês, eles tinham visão espiritual ou não? Tinha. Ele falou: olha, esse Deus aqui é poderoso, vamos mais querer ele aqui não, ele vai acabar conosco e com o nosso Deus. Para esse Deus aí, o Dagom, ele não tem como vencer. Eles deveriam devolver, naquele mesmo momento, devolver para Israel, mas não foi isso que eles fizeram. Vamos lá, vamos ler a partir do versículo 7. Vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. Eu pergunto a vocês, resolveu isso aí? Não. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 9. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e ao nosso povo. Quando eles viram, irmãos, que os de Asdod, que os de Gate estavam cheios de hemorroidas, estavam morrendo, aí falaram assim: nós vamos mandar para vocês. Aqui a gente não quer não. É ou não é? Olha, se está trazendo uma desgraça, se está trazendo matança, eles falaram: para cá não. Aí mesmo assim mandaram. Aí aconteceu da mesma forma. Aí, meu amigo, teve uma hora que eles tiveram que devolver. Vamos ver aqui, ó. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até o céu. Então, meu amigo, trazia maldições. A arca de Deus, pastor, a arca do Senhor trazia maldições. Amados, a arca de Deus é santa. Aprenda isso, amados. Uma coisa que é santa, ela não pode estar em um lugar que há pecado. Aquele lugar era consagrado ao Dagom. Não era um lugar para estar a arca. A arca era algo santo. Por isso que trouxe tantas maldições. Quem ouviu falar aqui do Obed-edom? Obed-edom, a arca foi para a casa dele. E na casa dele, a arca trouxe bênção ou trouxe maldição? Trouxe bênção. Qualquer dia vamos falar sobre ele aqui. Por que, amados, que na casa dele a arca do Senhor trouxe bênção? Porque ali ele tratou a arca com santidade, teve temor. Então as coisas de Deus, elas são santas, tem que ser tratadas com muito temor, para não trazer as maldições.
Já imaginou? É forte ou não isso aqui? Eles falaram, olha, ninguém quer aqui não, pode mandar para lá. Levou para Israel. O nosso Deus é o Dagon. Se está afligindo ao próprio Deus, meu amigo, quanto mais a nós. Se nem o Dagon pode com ele. Mas o Dagon, amados, é o que nós estamos aprendendo durante essas sextas-feiras. O Dagon, como o Moloque, como o Quemós, o Pitom, na verdade eram o quê? Eram deuses eles? Eram de verdade? Segundo a Bíblia, eles eram o quê? Eram não, eles são o quê? Demônios, quem foi que falou aí? Pronto, são demônios. Não são deuses, coisas nenhuma. Mas só existe um Deus. Enganavam as pessoas. Ah, porque nós vamos trazer a chuva, nós vamos prosperar a vegetação. Quem é que faz isso, amados? É o Senhor, Ele que tem esse poder. Essas entidades são demônios. Para esses povos aqui, eram deuses que deveriam ser adorados. E eles faziam os seus sacrifícios até de crianças, gastavam uma fortuna, mas na verdade são demônios. Esses deuses foram criados pela mente corrompida do homem. Que homem? Aquele que não conhece a Deus. Só adora um Deus como esse aquela pessoa que não conhece o Deus verdadeiro. Vamos finalizar aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos no Novo Testamento, no capítulo 1. Então essas divindades foram criadas, amados, pela imaginação do homem. Troca a verdade de Deus pela mentira. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Quem encontrou aí? Diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O Deus de hoje não era o Deus peixe? O Moloque não tinha a metade homem e a sua cabeça de boi? Isso foi criado pelo homem. Isso é orientado por Satanás. Mas a pessoa que conhece a verdade, amados, ela está liberta dessas entidades. Nós sabemos, irmãos, que só existe um Deus. É o Deus que nós servimos, é o Yahvé. Ah, olha, não vamos deixar a arca aqui, porque o Dagon vai ser destruído. É óbvio, o Dagon não era nada. Era apenas uma imagem que foi feita pelo homem. Não tinha poder nenhum. O poder está nas mãos de Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, não devemos, amados, temer e nem adorar nenhuma divindade. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. No nome de Jesus. Glória a Deus.